O milagre que mudou a vida de Antônia. Antônia tinha 38 anos quando o médico olhou nos seus olhos e disse as palavras que ela mais temia: "Sinto muito, mas o tumor é maligno. Precisamos operar com urgência." Ela seguiu para casa com o diagnóstico na mão, sentindo o chão sumir debaixo dos pés. Não era só a doença que a assustava, mas o que aquilo significaria para seus dois filhos pequenos, Lucas, de 8 anos, e Maria, de 5. O marido, João, um homem simples que trabalhava como servente de pedreiro, já mal conseguia sustentar a família com o salário minguado. Como pagariam as despesas do tratamento? Como ela cuidaria das crianças se ficasse acamada? As noites se tornaram longas. Antônia chorava em silêncio, enquanto João, com as mãos calejadas de cimento, apertava as dela e dizia: "Deus não vai nos abandonar, Tony. Ele tem um jeito." Mas a fé dela estava abalada. Há anos eles tinham deixado de frequentar a igreja, afastados por desentendimentos com pessoas, não com Deus. Até que, numa tarde de sábado, enquanto Antônia lavava roupa no tanque, a vizinha, Dona Marli, uma irmã da congregação cristã no Brasil, aproximou-se com um prato de comida. "Antônia, minha filha, você não está sozinha. Na nossa igreja, os irmãos oram uns pelos outros. Deixa eu levar você num culto. Só uma vez." "Não custa nada", disse Dona Marli, com aquele jeito sereno de quem já tinha visto muitos milagres. Antônia hesitou, mas o desespero falou mais alto. No domingo seguinte, vestida com um vestido simples e um lenço na cabeça, o único que tinha, ela entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. O prédio era humilde, sem luxo, mas cheio de uma paz que ela não sentia há anos. Os irmãos, todos vestidos com modéstia, cantavam hinos à capela, vozes unidas sem nenhum instrumento, só a fé guiando as notas. "Como é bom demorar no Senhor", a letra do hino 12 ecoou no seu coração como um bálsamo. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz firme, dirigiu a reunião com simplicidade. Não havia sermões longos nem palavras bonitas para impressionar. Só a Bíblia aberta e a verdade nua: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando chegou a hora dos testemunhos, irmãos e irmãs se levantavam, uns após outros, contando como Deus os tinha livrado de enfermidades, dívidas, vícios. Antônia sentia as lágrimas queimarem. "Será que Deus ainda faz isso por mim?", pensou. No final do culto, Dona Marli a levou até a frente, onde o ancião e alguns irmãos mais velhos estavam. Eles impuseram as mãos sobre sua cabeça e oraram com uma fé que Antônia nunca tinha visto. Não eram palavras decoradas, mas clamores do coração: "Senhor, Tu és o médico dos médicos. Toca nesta irmã, como tocaste na mulher do fluxo de sangue. Dá-lhe forças para criar seus filhos, para servir ao Teu nome." Nos dias seguintes, Antônia voltou. Não só aos domingos, mas às quartas-feiras também, quando havia reunião de oração. Os irmãos a abraçavam, davam-lhe passagens de ônibus, cestas básicas, e, mais importante, oravam por ela sem cessar. João, que no começo relutou, começou a acompanhá-la, impressionado com a simplicidade daquele povo. Não havia pastores famosos, nem shows, nem promessas de prosperidade fácil. Só Jesus, a Bíblia e uma fé que movia montanhas. Uma semana antes da cirurgia marcada, Antônia foi ao médico para os exames finais. O tumor, que antes pressionava seu útero e causava dores insuportáveis, havia diminuído. O médico, incrédulo, pediu novos exames. "Isso não é normal", disse. Mas Antônia sabia, era Deus. Naquela noite, no culto, ela se levantou pela primeira vez para dar seu testemunho. Com a voz trêmula, contou como a dor tinha diminuído, como os exames mostravam melhora. Os irmãos choravam e louvavam a Deus. O ancião, com os olhos brilhando, disse apenas: "Isso é o Senhor. A Ele seja a glória." O milagre não parou por aí. Na véspera da cirurgia, Antônia sonhou com uma luz forte e ouviu uma voz: "Não temas." Quando acordou, soube que não precisaria mais do corte. Os exames seguintes confirmaram: o tumor havia desaparecido. Os médicos não tinham explicação. Mas Antônia tinha. Era a mão de Deus, respondendo às orações daqueles irmãos humildes que não pediam nada em troca, só queriam ver a glória do Senhor. Um ano depois, Antônia estava batizando nas águas, vestida de branco, como símbolo de sua nova vida.
João, agora firme na fé, estava ao seu lado, e as crianças, que antes choravam sozinhas enquanto a mãe se debatia na doença, agora corriam felizes pelo pátio da igreja, brincando com as outras crianças da congregação. Na Santa Ceia, quando Antônia partiu o pão e bebeu do cálice, sentiu o peso da gratidão. Aquela igreja, que muitos criticavam por ser simples demais, tinha sido o lugar onde Deus a encontrou. Hoje, Antônia é uma das irmãs que acolhe os novos, que ora pelos doentes, que canta com voz firme os hinos que aprendeu de cor. Sempre que alguém pergunta como ela foi curada, ela responde: não foi a medicina, não foi sorte. Foi Deus, através da fé e das orações dos irmãos. A congregação cristã não tem luxo, não tem fama, mas tem o que muitos lugares perderam: o poder de Deus operando no meio do seu povo. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, cultos sem alarde e irmãos que se amam sem interesse, Antônia aprendeu a lição mais preciosa: Deus não olha para o que temos, mas para o que somos. E quando nos humilhamos diante dele, nenhum problema é grande demais para seu poder. A vida de Antônia mudou tanto que até seus vizinhos notaram. A mulher que antes mal saía de casa, sempre com o rosto marcado pela dor, agora caminhava pelas ruas com um sorriso que iluminava o bairro. As pessoas que antes a evitavam, temendo contagiar-se de sua tristeza, agora paravam para cumprimentá-la, perguntando como ela havia se transformado daquele jeito. Foi na Universal, dona, ela respondia, sem vergonha. Lá, eu encontrei quem realmente podia me ajudar. E não era só Antônia. Sua história começou a inspirar outras pessoas. Uma senhora com problemas nas costas, que já havia desistido dos médicos, resolveu ir ao culto depois de ouvir seu testemunho. Um jovem viciado em drogas, que passava pelas ruas do bairro como uma sombra, entrou na igreja arrastado pela curiosidade de ver aquela mulher que Deus curou. E assim, pouco a pouco, a fé de Antônia foi se multiplicando, como uma semente jogada em terra boa. Mas nem tudo foi fácil. Alguns parentes, aqueles que sempre torceram o nariz para a igreja, começaram a questioná-la. Você tá se iludindo, Antônia. Isso aí é coisa de gente desesperada. Ela, porém, não se abalava. Com calma, respondia. Desesperada eu já fui, quando não tinha mais esperança. Agora, eu tenho certeza. E certeza não é ilusão. Até o médico que a acompanhava há anos, um homem cético, ficou surpreso quando os exames mostram que a doença havia regressido de forma inexplicável. Ele não tinha coragem de dizer que era um milagre, mas não conseguia explicar de outra forma. Continua tomando os remédios, Antônia, ele disse, ainda desconfiado, mas com um brilho diferente nos olhos. Mas, continue fazendo o que estiver fazendo. Porque isso aqui não é normal. Ela sorriu, sabendo que isso aqui era justamente a mão de Deus. Agora, toda semana, Antônia está lá, na igreja que muitos chamam de a simples. Ela não liga para os bancos de plástico, para o som que às vezes falha, para o prédio sem luxo. O que importa é o que acontece ali dentro: vidas sendo transformadas, corações sendo sarados, pessoas encontrando um Deus que não desiste delas. E quando ela olha para trás, lembra daqueles dias em que achava que tudo estava perdido. Hoje, sabe que Deus a tirou do fundo do poço não para ela ficar parada, mas para que pudesse estender a mão para outros que ainda estão afundando. Se Deus fez por mim, ela diz, com os olhos brilhando, Ele pode fazer por qualquer um. Basta crer. Antônia não imaginava que sua história ainda tinha mais um capítulo para ser escrito. Um dia, enquanto orava no final do culto, uma mulher se aproximou dela com os olhos cheios de lágrimas. Era Maria, uma mãe desesperada. Minha filha está no hospital, contou, com a voz trêmula. Os médicos disseram que não tem mais jeito. Ela tem apenas 10 anos. Antônia sentiu o coração apertar, mas também uma paz estranha. Ela já tinha vivido aquele desespero, já tinha ouvido aquele não tem mais jeito. Mas agora sabia que, onde os homens veem fim, Deus vê um começo. Vamos orar, disse, segurando as mãos de Maria com firmeza. O mesmo Deus que me levantou do chão vai tocar na vida da sua filha. E ali mesmo, entre os bancos de plástico e o som que às vezes chiava, elas se ajoelharam. Antônia orou com a mesma fé que um dia a salvou, clamando não como quem pede, mas como quem já sabe que vai receber. As lágrimas caíam, mas a esperança era maior. 3 dias depois, Maria voltou à igreja. Desta vez, não era com lágrimas de dor, mas de gratidão.
Eles não explicam. Exclamou, abraçando Antônia. Os exames melhoraram, os médicos estão chocados. Minha filha está acordando. O milagre não parou por aí. A notícia se espalhou, e outras pessoas começaram a chegar à igreja com suas dores, seus medos, suas últimas esperanças. Antônia, que já tinha sido uma mulher quebrada, agora era um farol. Não por causa dela, mas por causa daquele Deus que não desiste de ninguém. Eu só sou mais uma prova, ela dizia, olhando para a multidão de rostos que a cercavam depois dos cultos. Se ele mudou minha história, pode mudar a de vocês também. E assim, naqueles bancos simples, entre pessoas comuns, os milagres continuavam. Não porque a igreja era perfeita, mas porque o Deus que ali habitava era poderoso. Não porque os fiéis eram especiais, mas porque a fé deles tocava o coração do Pai. Antônia já não era mais a mulher que entrou arrastando os pés, com o peso do mundo nas costas. Agora, ela andava com a cabeça erguida, não por orgulho, mas porque sabia que carregava dentro de si uma história de vitória. E toda vez que alguém novo chegava à igreja, desanimado, ela se aproximava, olhava nos olhos da pessoa e dizia com um sorriso: Eu já estive onde você está. Mas Deus não me deixou lá. E não vai deixar você também. E foi assim que a vida de Antônia se tornou um farol na Universal. Não era preciso ser pastor ou ter grandes palavras para tocar vidas, bastava uma história verdadeira e um coração disposto a compartilhar. Cada domingo, ela chegava cedo, não só para ocupar seu lugar na frente, como fazia antes por desespero, mas para ficar à porta, de olhos atentos. Sabia reconhecer aquele olhar perdido, aquele passo arrastado, aquele peso invisível que ela mesma já havia carregado. Certa manhã, uma jovem chamada Marisa entrou na igreja como se estivesse sendo empurrada por uma força que não vinha dela. Os ombros caídos, as mãos trêmulas, os olhos vermelhos de tanto chorar. Antônia não hesitou. Foi até ela, segurou suas mãos geladas e sussurrou: Vamos sentar juntas, filha? Aqui ninguém fica sozinho. Marisa não resistiu. Sentou-se ao lado de Antônia e, entre soluços, contou que havia perdido o emprego, que o aluguel estava atrasado e que o filho de 5 anos pedia comida que ela não tinha. As palavras saíam entrecortadas, como se cada sílaba doesse. Antônia não ofereceu soluções humanas. Não falou em vamos ver o que dá para fazer ou em eu conheço alguém que pode ajudar. Em vez disso, ela segurou o rosto de Marisa com as 2 mãos e disse com uma firmeza que só vem de quem já viu o impossível se tornar real: Deus não é surdo ao choro dos seus filhos. Hoje, você vai sair daqui com a resposta. E foi exatamente o que aconteceu. Durante o culto, quando o pastor fez o apelo para quem precisava de um milagre financeiro, Marisa levantou a mão tremendo. Não tinha forças nem para gritar, mas as lágrimas falavam por ela. Os obreiros oraram, impuseram as mãos, e algo dentro dela quebrou. Não era mais medo, era uma certeza estranha, como se alguém tivesse sussurrado em seu ouvido: já está resolvido. No dia seguinte, enquanto Marisa arrumava as poucas coisas que ainda tinha em casa, o telefone tocou. Era uma antiga colega de trabalho, dona de uma pequena padaria, ligando para oferecer não só um emprego, mas um salário adiantado para cobrir as dívidas urgentes. Não sei porquê, mas ontem à noite sonhei com você e senti que tinha que ligar, disse a mulher do outro lado da linha. Marisa caiu de joelhos ali mesmo, no chão da sala vazia. Não era coincidência. Era Deus respondendo. Quando ela voltou à igreja no domingo seguinte, não foi a mesma mulher. Trazia o filho pela mão, os 2 vestidos com roupas simples, mas limpas, e um brilho nos olhos que não existia antes. Procurou Antônia logo na entrada e, sem precisar dizer nada, as 2 se abraçaram forte. Você tinha razão, Marisa chorou. Ele não me deixou lá. E assim, como um efeito dominó, os milagres se multiplicavam. Antônia já não contava mais quantas pessoas havia levado aos pés de Jesus daquele jeito, com um abraço, uma palavra certa, uma oração sincera. Alguns recebiam a cura física, outros a libertação de vícios que os escravizavam há anos, outros ainda, como Marisa, viam portas se abrirem onde só havia paredes. Mas havia um detalhe que Antônia sempre ressaltava, com aquele sorriso sábio de quem aprendeu no sofrimento: o milagre não é só o que a gente vê. É o que a gente se torna no processo. Porque ela mesma já não era mais a mesma.
A depressão que a mantinha acamada, o medo que a paralisava, a vergonha que a silenciava, tudo isso havia sido substituído por uma paz que não fazia sentido para o mundo, mas que era real. Agora, ela orava em voz alta nos cultos, dançava quando a música tocava, e até mesmo o filho, que antes a via como um fardo, agora a olhava com admiração. Mãe, você é forte, ele disse certa vez, e Antônia respondeu com os olhos cheios d'água: Não, filho. Não sou eu. É ele em mim. A igreja não era um lugar de pessoas perfeitas. Ainda havia dias em que Antônia acordava com o peso da memória, em que as contas pareciam maiores que a fé, em que a batalha contra a ansiedade voltava a bater a porta. Mas agora ela sabia para onde correr. Sabia que entre aqueles bancos, entre aquelas pessoas que também carregavam suas lutas, havia um Deus que não só ouvia, como agia. E assim, a história de Antônia, que poderia ter terminado em um quarto escuro, com remédios e desespero, se transformou em um testemunho vivo de que, na Universal, não se pregava só sobre milagres. Ali, eles aconteciam. Não porque os pastores eram mágicos, não porque os fiéis eram melhores, mas porque, quando alguém decidia crer de verdade, o céu se movia. E o mais lindo era que, a cada vida transformada, a igreja crescia não em números, mas em fé. Porque cada Marisa que voltava sorrindo, cada homem que deixava o vício, cada família que se reconciliava, provava uma coisa simples e poderosa: onde há Deus, não há caso perdido. E onde há fé, o impossível é só uma questão de tempo. Antônia sentiu o chão tremer debaixo dos seus pés quando o pastor chamou seu nome no altar. Não era uma voz qualquer, era como se Deus mesmo estivesse apontando para ela naquele momento. As lágrimas que ela tentava segurar há meses finalmente desabaram, molhando o lenço que apertava entre os dedos. Chegou a hora, minha filha, o pastor disse com uma calma que só quem já viu muitos milagres pode ter hoje, essa dor acaba. Ela subiu os degraus do altar com as pernas trêmulas, mas com uma certeza no peito que não vinha dela. Enquanto as mãos do pastor se erguiam em oração, Antônia fechou os olhos e viu, não a escuridão que a acompanhava há tanto tempo, mas uma luz. Não era uma luz qualquer, era quente, era viva, era como se alguém estivesse abraçando sua alma. E então, sem aviso, sem drama, algo dentro dela simplesmente se foi. O peso que carregava nos ombros há anos, aquele que a fazia acordar com o coração acelerado e a mente cheia de medos, desapareceu. Como se alguém tivesse cortado correntes invisíveis. Ela abriu os olhos, assustada com a própria paz. O pastor sorriu, como se já soubesse. Agora, vá para casa e durma, ele disse. Deus já fez a obra. Antônia saiu da igreja naquela noite diferente. O ar parecia mais leve, as cores mais vivas. Quando chegou em casa, deitou na cama que antes era um campo de batalha contra a insônia e, pela primeira vez em anos, adormeceu em segundos. Sem remédios, sem choros, sem a sensação de que algo a estava sufocando. Só paz. No dia seguinte, ela acordou com o sol batendo no rosto e um pensamento claro: eu estou livre. Não foi um processo, não foi uma luta. Foi um milagre. Daqueles que não dá para explicar, só para viver. Quando voltou à Universal no domingo seguinte, não foi a mesma mulher que havia entrado uma semana antes. Vestia a mesma roupa, tinha o mesmo rosto, mas os olhos brilhavam de uma forma que fazia as pessoas se virarem para olhá-la. E quando subiu para dar seu testemunho, a igreja inteira sentiu o poder de Deus passar como um vento. Eu vim aqui para morrer, ela disse, segurando o microfone com mãos que já não tremiam. Mas Deus me encontrou para me fazer viver. E quando terminou de falar, não havia um olho seco naquele lugar. Porque ali, entre aquelas quatro paredes, não havia teoria. Não havia talvez. Havia uma mulher que entrou quebrada e saiu inteira. Havia um Deus que não só ouvia, como respondia. E havia uma igreja que, mais uma vez, provava que milagres não são coisas do passado, são a especialidade da casa. E o melhor. Aquela não seria a última história. Enquanto Antônia abraçava as pessoas que vinham cumprimentá-la, lá no fundo, um homem com as mãos marcadas pelo álcool olhava para o altar com lágrimas nos olhos. Um casal à beira do divórcio se olhava com um brilho de esperança. Uma mãe com um filho rebelde apertava a Bíblia contra o peito, sussurrando: se Deus fez por ela, pode fazer por mim. Porque na Universal, o milagre de Antônia não era exceção. Era só o começo.
O milagre de Antônia não terminou quando ela saiu da igreja com os olhos secos e o coração leve. Foi só o primeiro capítulo. Nos dias que seguiram, as pessoas que a viram entrar arrastando o peso de anos de dor agora a viam sorrir sem esforço, como se tivesse desabrochado de repente. Seus filhos, que antes a viam como uma sombra de si mesma, agora a abraçavam e perguntavam: Mãe, o que aconteceu com você? E ela, com os olhos brilhando, respondia apenas: Deus me encontrou onde eu estava. Enquanto isso, aquele homem de mãos trêmulas, o mesmo que chorava no fundo do templo, voltou na semana seguinte. Desta vez, não escondeu o rosto. Subiu ao altar, ajoelhou-se e entregou a garrafa escondida no bolso. Senhor, se a senhora Antônia pode, eu também posso, murmurou. E assim começou sua própria história de libertação. O casal à beira do divórcio voltou juntos no domingo seguinte. Não com sorrisos forçados, mas com uma determinação quietas: se Deus restaura vidas, pode restaurar o nosso amor. E, aos poucos, entre orações e perdões, descobriram que o milagre não era reescrever o passado, mas construir um futuro novo. Já aquela mãe com o filho rebelde não viu a mudança imediata que esperava. Mas, uma noite, enquanto orava, sentiu uma paz tão profunda que soube: a batalha não era dela sozinha. Semanas depois, seu filho chegou em casa com um pedido inesperado: Mãe, me leve na igreja contigo. Não foi uma transformação mágica, foi o início de uma jornada. Porque milagres não são só o momento em que o mar se abre ou a doença some. Às vezes, são as lágrimas que param de cair sem motivo. O aperto de mão que substitui o grito. A esperança que nasce onde só havia desespero. Deus não muda as circunstâncias para depois mudar o coração, Ele muda o coração, e as circunstâncias se rendem. E assim, naqueles bancos de madeira, entre canções e clamores, a igreja seguia provando que a fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a convicção de que nada será em vão. Antônia não foi a primeira, nem seria a última. Porque onde há um Deus que ouve, sempre haverá uma história sendo reescrita. E o melhor milagre? Descobrir que, no fim, a gente nunca esteve sozinho.